Gabriel Cândido Moura. Ele é biomédico pela Universidade de Guarulhos, doutor em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pelo programa de pós-graduação de Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro. Hoje nós vamos voltar às palestras, né, em relação ao livro Toxoplasmose e Toxoplasma gondii, de Vanderlei de Souza e Rubens Belfort Jr., da editora Fiocruz. Essa já é a aula número 12. E teremos a lista de presença, né, como sempre, ao final da palestra. E aqueles que tiverem até 35% de presença vão receber o certificado após todas as aulas serem ministradas. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, podem colocar aqui no chat, que depois elas serão encaminhadas para o palestrante. A gente pede que deixe alguma forma de contato com vocês, seja telefone ou um e-mail. E pedimos que mantenham os microfones de vocês ligados para não atrapalhar de nenhuma forma a aula de hoje. Muito obrigada, Gabriel, por disponibilizar o seu tempo hoje. E pode ficar à vontade, viu? Tá bom, obrigado, Thay, pela apresentação. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Hoje, então, eu preparei o tema da aula, que é a aula 12, né? Toxoplasmose em pacientes imunocomprometidos e com AIDS. Essa aula acho que vai ser até aqui um pouco rápida, eu testei aí a apresentação uma vez, acho que não vai dar tanto tempo quanto a anterior. Vamos lá. Para começar, é importante a gente lembrar, né, os principais motivos que podem levar uma pessoa a se tornar um imunocomprometido. Os mais comuns desses são quimioterapias para câncer, também tem os tratamentos de imunossupressão em transplantados, e em especial, né, os tratamentos que são mais prolongados, quando há rejeição do órgão. Tem também as imunodeficiências congênitas, né, que são mais raras, e aí o principal que, assim, nessa aula eu vou trazer bastante, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né, vai ter um papel muito importante aí na toxoplasmose, assim, as duas em conjunto têm um papel muito importante. Nesse contexto, também é legal a gente rever algum conceito do desenvolvimento da toxoplasmose no hospedeiro humano. Durante a infecção aguda, mesmo nos hospedeiros saudáveis, a resposta imune não é capaz de eliminar todos os parasitas. E aí, nesse ambiente, né, de uma imunidade comum do hospedeiro, alguns dos parasitas eles se organizam nas formas de bradizoítos em cistos quiescentes, né? Esses cistos que ficam dormentes no tecido, né? Principalmente nos tecidos muscular esquelético e no sistema nervoso central também. E aqui esse esquema que eu trouxe é um esquema simplificado só para demonstrar aí essa parte do ciclo no hospedeiro humano e essa dinâmica da transformação do taxizoíta, né, para o bradizoíta. Bom, as infecções latentes, elas podem sofrer, então, uma reativação de acordo com essa capacidade imunitária do seu hospedeiro. E aí, gente, a partir disso, com o surgimento, né, da pandemia de HIV, aí nas décadas de 80 e 90, quando foi uma pandemia muito importante, a toxoplasmose também ganhou uma atenção, principalmente nas regiões que ela tem maior prevalência, né? O Brasil, por exemplo. E aí ganhou essa fama de infecção oportunista, né? Aumentando a importância desse tratamento da AIDS, apesar de esse tratamento para AIDS não ser o mesmo tratamento para a toxoplasmose, que demanda aí seu tratamento específico. Mas então, como é que se desenvolve a toxoplasmose nesses pacientes imunocomprometidos, né? Em geral, se fala muito sobre a encefalite toxoplásmica, né, que ocorre pela reativação de alguns cistos quiescentes aí numa pessoa que já está previamente infectada. Mas ela ocorre e ela está relacionada com essa diminuição quantitativa ou qualitativa de células específicas, né, que são os linfócitos T, diminuindo a capacidade imune e a excreção de interferon gama e citocinas
do padrão THP1, resultando numa ativação ou numa reativação desse patógeno. E aí, nessa situação, ocorre essa conversão, né, essa conversão desses bradizoítos, aí, nesses cistos, novamente para as formas de taquizoítas. Né? E essa reativação, ela afeta principalmente, como eu já falei, o sistema nervoso central e também a retina. Né? Esse fenômeno ele é chamado de neurotropismo. E aí, esse neurotropismo, que demonstra, né, essa predileção, entre aspas, do toxoplasma por esses tecidos, ela, assim, não tem um consenso por que acontece. Eu até procurei trabalhos mais recentes para ver se eu consegui encontrar algo mais, mas realmente se diz, em geral, que o parasito encontra ali no tecido um ambiente imunoprivilegiado, né? Porque essa resposta inflamatória é mais controlada do que em outros tecidos. Mas, aqui entrando mais especificamente, né, nos casos dos receptores de órgãos transplantados, pode acontecer a infecção aguda durante o tratamento da imunossupressão, em casos de ingestão de cistos ou ocistos, né, durante esse tratamento, ou ainda se houverem cistos dormentes ou quiescentes no órgão transplantado. Pode também acontecer a reativação desses cistos se o próprio paciente já tiver, né, esses cistos de uma infecção prévia. Agora, em pacientes com HIV, a toxoplasmose em geral é causada por essa reativação da infecção, né? Essa reativação da infecção que é causada por esses cistos latentes, né? E aí um dado interessante que eu estou tentando lembrar, eles trazem que aproximadamente 1/3 dos pacientes, deixa eu lembrar direitinho, 1/3 dos pacientes com os anticorpos IgG, né, que são esses que a gente atrela à memória imunológica, esses sim podem desenvolver essa reativação da doença. Mas a gente vai falar de diagnóstico um pouquinho mais para frente. O quadro clínico está relacionado aí com tipo e a intensidade dessa imunossupressão. Uma vez que os pacientes com AIDS têm a depressão seletiva apenas dos linfócitos TCD4 e outras imunossupressões podem ter uma depressão mais abrangente em outras células. Mas os principais sintomas apresentados estão aqui nessa tabela do livro, né, que eu trouxe, mas aí esses sintomas são relacionados a cefaleia, febre, déficits focais, convulsões, confusões mentais, ataxia, letargia, alterações dos pares cranianos, né, que é perda de algumas funções motoras também, e alterações visuais. É claro que esses sintomas não vão estar presentes em toda a infecção, né, em toda a reinfecção, mas elas também funcionam aí para ajudar no diagnóstico. Diagnóstico esse que também é feito de uma maneira diferenciada nesse caso. Bom, eu trouxe também esse fluxograma para facilitar o entendimento, mas, em geral, o diagnóstico ele é feito de uma maneira presuntiva, né? Ou seja, se presume esse diagnóstico, se associa essas condições clínicas, radiológicas e sorológicas para a realização, então, desse diagnóstico e para partir, então, para o tratamento. Então, gente, começa, então, como não tem sintomas clínicos ou radiológicos específicos, o diagnóstico é feito considerando os aspectos gerais. E aí, por exemplo, se o paciente ele possui HIV e aí tem uma contagem de células T, CD4 positiva abaixo de 100 células por microlitro cúbico, ou outras formas de imunossupressão, né? E aí, ainda apresentando os sintomas que eu citei anteriormente, é um ponto para esse diagnóstico. Outro ponto também são os exames radiológicos que suportam, né, esse diagnóstico, que é feito através de tomografia ou ressonância magnética. E ainda
são somados aí os exames de imunologia, que é feita a pesquisa de IgM, né, que indica a infecção aguda, e ainda, se a ausência do IgM, aí sim é feito o teste de IgG, né, e também tem o teste de avidez do IgG, que é realizado para ter uma estimativa de tempo de infecção, de quanto tempo essa infecção ocorreu, né? E aí aqui também vale lembrar que a ausência do IgG muitas vezes está associada ao diagnóstico negativo, então se supõem outras hipóteses diagnósticas, né? Mas aí o diagnóstico é feito a partir desses 3 pontos, e aí pode ainda ser realizado o diagnóstico por PCR, né, que é reação em cadeia da polimerase, e que ele tem a finalidade de ampliar alguns fragmentos do genoma do parasito em sangue periférico ou em líquido cefalorraquidiano, né? E esse teste ele tem uma sensibilidade variável, no entanto, ele apresenta uma alta especificidade, né? E aí, sobre o tratamento, né, que é essa parte mais de baixo da direita da figura, a gente fala um pouquinho depois. Antes disso, eu queria falar dos exames de imagem. Bom, os exames, essa também é uma figura que é apresentada no livro, né, que é bem didática, mas os exames eles também são muito utilizados para sustentar essa hipótese diagnóstica. Então, eles aparecem em padrões hipoatenuantes, né, e edema perilesional. A gente consegue observar aqui em A1, né, esse círculozinho mais escuro. Espero que esteja claro para vocês verem. Mas, aí na figura A2, a gente já consegue observar o realce anelar perilesional, né? Tentando lembrar especificamente as palavras que ele usa, mas que é um realce que a gente consegue observar com a utilização do contraste. Então, tem esse anelzinho aqui em volta da lesão, né? E aqui também deu o exame feito por ressonância magnética, né? Então, a partir desse diagnóstico presuntivo, se recomenda o tratamento imediato. E nessa parte a gente não tem muita novidade. O tratamento ele é realizado com os fármacos de primeira linha, né, baseados no uso de sulfadiazina e pirimetamina com adição do ácido fólico. Ou fólico não, ácido folínico, no caso. Também é utilizado, caso haja necessidade de um tratamento intravenoso, associação de sulfametoxazol e trimetopim, que é uma associação desses medicamentos, né? E aí, aqui é importante lembrar que cerca de 3 a 8% da população pode ser alérgica ou intolerante a sulfas e seus derivados. E aí, nesse caso, você pode substituir a sulfadiazina por clindamicina no tratamento. E daí, também tem outros medicamentos aí que são utilizados, mas esses que não têm a eficácia bem demonstrada na literatura. E aí existe, né, a tovacona, a azitromicina, a claritromicina, e acho que são esses que eu consigo me lembrar, ainda deve ter alguns outros 3 ou 4, né? Mas, em todos os casos, esse tratamento, ele tem que ser realizado durante, no mínimo, 6 semanas, e deve ser continuado esse tratamento até que a resposta clínica melhore, né, e também o suporte radiológico também esteja melhor, né. E aí, quanto à profilaxia, ela é indicada a pacientes com contagens de célula TSD4 positivo abaixo de 100 milímetros cúbicos. E aí, esse tratamento, essa profilaxia é mantida até que o paciente atinja aí os níveis de 200 milímetros cúbicos de células aí na contagem, né? Os medicamentos para essas profilaxias também associações de sulfametoxazol e trimetopim, né? Mas também pode ser utilizado aí numa segunda profilaxia a sulfadiazina e a pirimetamina, né? Aí, nesse caso, ambas as profilaxias, elas têm doses menores e tem mais espaçamento aí entre o tempo
de administração, né? Então, enquanto o tratamento convencional vai ser a cada 6 ou 12 horas, aí na profilaxia, geralmente uma vez por dia, ou pode ser até 2 vezes ou 3 por semana, dependendo da condição. E tem que ser feita realmente uma avaliação do caso clínico para que possa ser realizada essa profilaxia, né? E aí, lembrando que a profilaxia, ela é indicada para os pacientes, na maioria das vezes, com AIDS, né? Mas também qualquer paciente que esteja imunossuprimido aí nesse grupo que está entre o risco, né, de ter essa reativação. Enfim, pessoal, acho que foi bem rápido, mas é isso. Aqui estão as referências que estão no livro, né? Mas eu também trouxe 2 outras referências que eu utilizei para trazer um pouco alguns pontos que não ficaram bem claros no livro, né? E aí, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar essas referências. E é isso, gente. Foi rapidinho, mas esse capítulo é bem curto mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram aí, por disponibilizar o tempo de vocês. Meu e-mail está aí na tela, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre algum assunto específico. E é isso aí, gente. Acabou.